Ele veste uma máscara, e seu rosto se molda a ela. George Orwell. Minha memória mais antiga é do meu pai me levando ao porão da minha mãe, levantando as mãos e me ensinando a dar golpes e socos. Foi lá que ele me disse as palavras: seja homem, pare de chorar, não se emocione. Se vai ser homem no mundo, controle as pessoas e situações. Isso me deu uma vergonha tremenda. Saí de lá com lágrimas nos olhos, achando que eu não era homem o bastante. Futebol americano foi um bom lugar para me encontrar. Você pode se esconder no capacete. Você projeta uma imagem, uma fachada. O epítome do que significa ser um homem nesta cultura. E eu achei que se pudesse representar essa hipermasculinidade, de alguma forma isso validaria quem e o que eu era. Certamente meu pai respeitaria isso. Veria como eu era forte e poderoso. E me daria o amor e a atenção que eu queria desesperadamente. Eu peço a todos os homens para lembrar de que idade tinham e qual era o contexto quando ouviram que tinham que ser homens. Eu acho que essa é uma das frases mais destrutivas da nossa cultura. Pare de chorar, não chore, pare de sentir, se componha, não seja bobão, não seja bichinha, não deixe que te respeite, seja babaca, meio babaca, sempre fique de boca aberta, ninguém gosta de linguarudos, que viado, seu bichinho, não deixe uma mulher te dominar, amigos primeiro, vadios depois, faça sexo, seja homem, tenha culhão, ei, vira homem, vira homem, vira homem, vira homem, você arruma culhões, seja macho, seja homem, seja homem. Outro adolescente tirou a própria vida, após sofrer bullying por anos. Os detalhes do estupro coletivo ocorrido próximo a uma festa escolar são chocantes. Assassinato sem motivo, jovens admitem ter matado se aliando por diversão, trote criminoso. 13 pessoas foram acusadas da morte de um estudante de música da Flórida, que foi resultado de um ritual de iniciação numa banda. Um aluno foi encontrado morto, nível de álcool no sangue 5 vezes maior do que o limite legal. Matou a namorada e depois se matou. Mais de 20 crianças mortas, também matou sua mãe. Disseram que o ataque parece premeditado. Um atirador que está entre os mortos. Tiroteio no Cavaleiro das Trevas. Estão atirando no auditório. Tiroteio em Batman, pelo menos 12 mortos. Se me conhecesse de verdade, saberia que me sinto excluído na escola. Quando estou tendo um dia ruim, às vezes é difícil falar sobre isso. Se me conhecesse de verdade, saberia que quando fico triste, eu não falo nada. Eu escondia meus sentimentos quando estava triste, não falava para ninguém. Mesmo quando estava bravo, não falava. Por muito tempo não tive amigos, então não tinha com quem conversar. Não falamos sobre sentimentos na minha casa. Se me conhecesse de verdade, saberia que às vezes não posso ser eu mesmo. Se me conhecesse de verdade, saberia que eu não realmente conheço meu pai. Se me conhecesse de verdade, saberia que meu pai está na cadeia. E acho que nunca vi fora da cadeia. No 5º ano, minha mãe faleceu. A maioria das pessoas não sabe disso. Se me conhecesse de verdade, saberia que meu pai e minha mãe brigaram por mim. Meus pais passaram por uma fase em que nos disseram que iam se divorciar. Só precisava de alguém com quem conversar. Minha mãe não teve nenhum namorado bom e sofremos abuso. Eu queria desistir de viver. Sofri bullying no 6º ano. Me senti excluído. Me senti solitário por muito tempo. A máscara que você vive. Se entrar em qualquer playground nos Estados Unidos,
em que haja um grupo de meninos brincando alegremente, pode começar uma briga com a pergunta: quem é mulherzinha? E dois meninos vão começar: não é ele, é ele, é ele, eles vão brigar, ou todos os meninos vão dizer: é ele, é ele. E esse menino vai lutar contra todos ou voltar para casa chorando. A ideia de ser visto como fraco, como mulherzinha perante os outros homens, começa nos primeiros momentos da infância e continua por toda a vida, tendo que provar aos outros homens que não somos meninas, que não somos mulheres, que não somos gays. Construímos uma ideia de masculinidade nos Estados Unidos que não dá aos meninos uma chance de se sentirem seguros em sua masculinidade. Então eles têm que afirmá-lo o tempo todo. Se posso ser macho, por que ser outra coisa, sacou? Doutora Carolina, a masculinidade não é orgânica, é reativa. Não é algo que se desenvolve sozinho. É a rejeição de tudo que é feminino. Às vezes meus amigos se fazem de durões quando acham que não são. Tony Potter, educador. Como meninos, aprendemos cedo a reprimir emoções. Não podemos falar sobre ter medo, não podemos falar sobre nossas dores. Podemos falar sobre estar furioso, podemos falar sobre ter raiva. Não podemos falar sobre tristeza. Se você não chora, fica com todas essas emoções presas em você e não consegue soltá-las. Nós os colocamos nesse caminho, através da cultura popular, do estilo de criar filhos, do sistema educacional e pelas noções intuitivas de masculinidade e macheza que transmitimos, que são incrivelmente ofensivas e danosas, e há todo um sistema social que os vigia, através da ameaça velada dos outros homens, se não forem machos e durões. Programa de prisão perpétua de San Quentin. Hoje vamos falar de como aprendemos a masculinidade quando crianças, onde aprendemos e quem nos ensinou. Vou pedir a alguns de vocês que contem as ideias que tinham sobre isso na infância. Na minha casa não se chora. Mostrar emoção é mostrar fraqueza. Se estiver com dor, segure. Não seja do barulho, revide. Tudo girava em torno de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Seja o melhor, vá sempre além. Tudo bem ser mulherengo. Um homem tem que ser dominante, ter controle sobre tudo. Homens levam tudo ao extremo. Nunca recuar por nada. Homens usam violência para resolver problemas. A primeira mentira que todo menino aprende nos Estados Unidos é que associamos masculinidade com habilidade atlética. Tamanho, força ou algum conjunto de habilidades. Eu sempre senti pressão para ser musculoso. Ser masculino, ter barriga de tanque. Os meninos que sabem pegar a bola do futebol ou rebater o beisebol são celebrados. Eu quero jogar futebol, basquete, um desses esportes. Me divertir, fazer algum dinheiro. Viver uma dessas vidas que passam na TV. Então se dirigem para muitos fracassos e frustrações na vida, porque ser homem não tem nada a ver com habilidade atlética. Se pensar em todos os outros meninos no playground, eles não querem só praticar esportes. Eles querem mexer no computador, música, teatro ou debates. No mês passado, eu participei da minha primeira peça de teatro. Hoje em dia eu penso, como eu queria ter participado disso antes na escola. Acho que não fiz porque era tabu. Você não devia fazer. A segunda mentira que aprendem é que associamos masculinidade a sucesso econômico. Meu nome é Jordan Belfort. No ano em que fiz 26 anos, ganhei 49 milhões, o que me deixou furioso, porque faltaram 3 para 1 milhão por semana. Dizem que a comparação é o ladrão da felicidade. Então, se você constrói o seu senso de masculinidade baseado em poder e bens materiais, há sempre alguém que vai ter mais. Isso leva a uma vida incrivelmente vazia, sempre buscando mais coisas, ao invés de ver o que é realmente importante na vida. Doutora Madeline, psicóloga, já tratei meninos de 8 anos para quem perguntei: o que quer ser quando crescer? E eles responderam: investidor profissional. Isso é tão errado que nem sei por onde começar. Ele chega aqui e já foi tão doutrinado que vai ter opções muito limitadas na vida e nunca vai se sentir autêntico. E o terceiro critério é a cultura. Associamos conquistas sexuais com masculinidade. Zico maluco, este cara é uma lenda com as mulheres. Eu imagino. Encontrei as 5 namoradas mais gostosas do Derek Jeter. Associar a masculinidade a isso é tão desumanizante.
Você comeu ela, não foi? Fala a verdade. Eu sei que comeu. Botou no banco de trás e pronto. Cara, eu tenho esposa. Você tem pênis. Você tem pênis, não tem? Essas palavras servem para manter os meninos em silêncio, para que continue e se moldem. Meu avô era bem o tipo macho alfa. E um ex-sargento do exército, um caipira. Ele pôde se lançar ao mundo e se fazer sozinho. Ele viveu o sonho americano nesse sentido. É claro que ele era um homem branco numa determinada época que permitiu que ele tivesse sucesso. Mesmo tendo origens pobres, eu cresci ouvindo a voz do meu avô. Você tem que ser maior, mais forte, mais rápido. Então eu estava sempre tentando provar meu valor. E nunca conseguia. Isso me deixou muito inseguro e me fez sentir que eu não era bom bastante. Quando eu era criança, eu tinha longos cabelos louros e uma voz muito aguda. Não era uma criança bacana, era um menininho desengonçado. Eu cantava no coral, tocava clarineta, mas também jogava beisebol, futebol e basquete. Eu pude fazer todas essas coisas diferentes. Tudo mudou no meio do ensino fundamental. Comecei a sofrer bullying e ouvir deboches. Me chamavam de viado, bichinha, mulherzinha, bocó. E foi então que as pressões sociais fizeram efeito. Cortei o cabelo, mudei a forma de me vestir, mudei a voz, nem sei quanto foi que minha voz mudou naturalmente. Não faço ideia porque eu forçava a voz grossa. Fiz mais esportes, entrei para todos os times. Namorei uma líder de torcida e me distanciei de todos que eram menos masculinos que eu. Tinha um amigo que não fazia esportes, que era meio afeminado. Ele estava sendo ainda mais atacado do que eu. E ao invés de ficar ao lado dele e ser um bom amigo, eu me lembro até certo ponto de tomar a decisão de me forçar a não ser mais amigo dele, de não ir mais à casa dele. E lembro que ele perguntou por que eu fiz isso. E não consegui responder, não sabia o que dizer na época. A escola para mim foi onde aprendi a desempenhar a masculinidade, a ser um macho. Por toda a história sempre houve essa crença de que homens e mulheres são criaturas fundamentalmente diferentes. Doutora Lise, neurocientista. Provavelmente veio da Bíblia. Sexo é um termo biológico. Se refere aos cromossomos que você tem. 2X para fêmeas, XY para macho. Gênero é uma construção social. Há expressões de masculinidade e feminilidade. E ambos são espectros que têm intersecções. Dr. Michael Thompson, psicologistas meninas são muito mais iguais do que são diferentes. Se você der 50 mil testes psicológicos para meninas, os resultados formarão uma curva em forma de sino. Se der os mesmos 50 mil testes psicológicos para meninos, os resultados formarão uma curva de sino. Se sobrezar as duas, elas consideram em 90%. Tem membros que ficam cada fora dos dois. Se são essas características que alimentam os estereótipos. As pessoas supõem que porque o cérebro é biológico, qualquer diferença do sexo do cérebro deve ser inerente. Mas o cérebro é plástico, ele muda com as experiências. Doutora Elaine, pediatra, existe um processo de proliferação e poda que é quando o cérebro faz um monte de conexões e as que você usa são reforçadas, que você não usa se perdem. Seja empatia, agressividade, habilidade espacial ou habilidade verbal, as coisas que a criança faz mais, é nisso que ela vai ser boa. Os pais, antes mesmo de a criança nascer, começam a pensar nela de forma diferente, decoram o quarto de maneira diferente, compram roupas diferentes. Então a noção de que existe criação neutra em termos de gênero, ou que os pais não são responsáveis por diferenças de gênero, é uma impossibilidade psicológica. Estamos ficando muito mais bifurcados em termos de hipermasculinidade e hiperfeminilidade. Os produtos para meninos estão muito mais rosas e os produtos para meninos estão muito mais militares e violentos.
E não são só os brinquedos, mas também os programas de televisão e os filmes. Essa hipermasculinidade e hiperfeminização refletem a tensão cultural e o medo do fato de que o gênero é construído socialmente. Então respondemos de maneiras que tentam organizar e simplificar o mundo, mas que acabam por simplificá-lo a tal ponto que pressionam homens e mulheres a se encaixarem em moldes. Você tem que ir lá e ser durão, mas não pode dar uma de mulherzinha. Quando o menino chega aos 5 anos, ele aprende que não é bom chorar em público. Ele até pode fazer, mas espera-se que até os 10 ele já tenha aperfeiçoado isso. Se aos 12 ele ainda continuar chorando em público, é um problema. Meu Deus, você é um daqueles que só chora uma lágrima? Você é uma bichona inútil que chora e baba como uma menina de 9 anos? Meninos são encorajados a não falar sobre qualquer tipo de dor com ninguém. E se falarem os pais particularmente, mas as mães também, tendem a focar mais em como resolver, Dr. William, psicólogo, ou o que vão fazer, ou suas ações. Me bate, vai, me bate, vai. Vai, filho. Esquerda. Então, aprendendo como é possível para eles, como meninos, existir no mundo, formar relações e se comportar de maneiras que são consideradas socialmente aceitáveis. E ao aprender a acomodar essas ideias, eles aprendem a esconder ou minimizar qualidades, doutora Judy, psicóloga, que são tradicionalmente associadas às mulheres. As mães escutam que se abraçarem demais seus meninos, vão prejudicar o desenvolvimento deles. Ele vai virar um filhinho da mamãe. Quer ser um macaco voador, fofoqueiro, filhinho da mamãe? Ou quer ser um homem? Ser a filhinha da mamãe ou do papai, isso é ótimo. Mas o filhinho da mamãe quer dizer que ele é mole. Tenha um bom dia, fofinho. Temos medo de que nosso filho seja ridicularizado, de que seja alvo de violência. Então damos a ele o que achamos que ele precisa para evitar isso. Mário, jogadores de futebol não choram. Por que jogadores de futebol não choram? O motivo pelo qual homens são menos propensos a mostrar empatia, menos propensos a mostrar vulnerabilidade e menos propensos a criar filhos dessa forma, é que foram socializados assim. Eu fiquei muito emocionada com os pais, doutora Carol, psicóloga, que trouxeram filhos de 4 e 5 anos para a escola de manhã, e como eles eram afetuosos com seus filhos, como eram pacientes e amorosos com esses meninos. Então perguntei, o que você vê no seu filho? O que você espera que ele nunca perca? E os pais falaram das características expansivas dos filhos, de como eram abertos emocionalmente e tinham alegria genuína com os amigos. E os homens sentiam que no caminho para a masculinidade, eles mesmos tinham perdido essas qualidades. E o dilema deles era que elas teriam que silenciar as qualidades que mais valorizavam os seus filhos. Era um dilema muito delicado. Bom, meu pai, nós não tínhamos uma relação muito boa. O segundo trabalho dele era beber. Ele era alcoólatra. Tinha medo dele, ele era malvado. Não tinha emoções, não se importava com nada. Para ele, estudar não era o poder que devíamos estar buscando. Eu tenho um bom emprego, muitas mulheres, e aí você é um homem. Minha mãe era mais a minha motivadora. Ela me ensinou que a educação era importante. Então, todo ano, no Dia das Mães, eu mandava um cartão para ela. Mas eu também mandava um cartão no Dia dos Pais, para agradecer a ela por fazer os 2 papéis na minha vida. O momento que descobri que ia ser pai foi muito assustador para mim. Eu era universitário e a mãe do meu filho me disse que estava grávida. Mas nós não estávamos mais juntos. Eu disse a ela que se ela quisesse, eu criaria e tomaria conta dele. Meu pai não me criou, por isso é muito importante para mim que eu crie meu filho. Tem sido muito difícil fazer ambos os papéis de mãe e pai para o Jackson. Eu aprendi que os homens são durões, que são fortes. Eu passei muitas noites chorando, porque eu tinha sentimentos e eu tive que lidar com isso. E um dia eu entendi porque o Jackson me disse, papai, eu sou sensível. E eu pensei, tudo bem. Tudo bem. E eu passei a ler muito, sabe?
a fazer buscas no Google sobre como ser sensível e coisas assim. E comecei a perguntar a ele, como você se sente? Por que está triste? Você está bem? E ele me ensinou como me conectar com minhas próprias emoções e as deles também. E ele chorava às vezes e eu chorava com ele. E eu dizia, o papai não podia chorar quando era criança, mas está tudo bem, se você precisar chorar, chore. Precisei de tempo para chegar lá. Os homens estão melhorando. Os homens estão sendo mais carinhosos com seus filhos. E falam de amor e abraços e beijos, sabe? Os homens estão muito mais determinados a se envolver na criação dos filhos e dividir essas responsabilidades. Então estamos melhorando. O fato de que estamos tendo é sinal de progresso, mas não significa que não há muito ainda a se fazer. Crescendo no ambiente em que eu cresci, houve muita violência física. Meu pai batia na minha mãe horrivelmente, pelo que eu me lembro. Meu pai vendia drogas, era assim que ele se sustentava. Ele esteve na cadeia várias vezes ao longo da minha infância. Na verdade, acho que não o vi nos primeiros 2 anos da vida, então nunca estabeleci aquela conexão que a maioria dos meninos tem com seu pai. No ensino fundamental era muito difícil lidar porque eu não sabia o que significava ser homem. Não tive uma figura paterna na minha vida. Só mulheres fortes. Eu sofri muito bullying na vida porque não sou o mais masculino dos homens. Nunca fui. Porque eu sou excluído e tratado de forma diferente porque não quero brigar, porque não vejo sentido em fazer sexo sem proteção, com incontáveis mulheres, e depois sair para beber e ficar contando vantagem a respeito e fumando maconha. Mas é isso que a sociedade considera masculino. Eu não valorizo isso, e acho que é porque ainda sou próximo à minha mãe e à minha avó, e ambas são extremamente fortes e respeitáveis. Não só mulheres, mas pessoas respeitáveis. Então é isso que eu quero copiar. Vou aqui pegar. Uma das coisas que apareceu no meu estudo que tem relação com novatos, que foi um time criado pelos meninos para os meninos, com o objetivo de se voltar contra as meninas. Era uma turma de pré-escola, no começo havia um pouco de mistura, mas quando chegou em dezembro, leve, a dinâmica de meninos e das meninas ficou bem clara, e até a hierarquia entre os meninos tinha ficado clara. Tinha regras e modos de conduta e maneiras de se relacionar e se comportar. Uma das regras era que você não podia brincar com as meninas. Se quebrasse as regras, você podia ser demitido e tecnicamente não ser mais um menino. Um dos meninos me disse, na verdade sou amigo das meninas, eu gosto delas. Mas se o Mike, o líder dos novatos, descobrir, ele vai me demitir do clube, então eu vou ficar sem clube. Eles entendem totalmente que essas são as regras e essas são as condutas do seu status entre os meninos. Quando eu estava escolhendo uma pré-escola para Roman, eu especificamente escolhi uma escola cristã. Me pareceu que havia uma ênfase nos valores da família e na bondade. Mas no fim da pré-escola comecei a ver uma mudança no comportamento do meu filho e das crianças em volta dele. Eu descreveria como uma casca grossa, que foi ficando cada vez pior. No primeiro ano havia dias em que ele voltava para casa e caía em prantos. Eu perguntava o que aconteceu e ele dizia, fulano me empurrou na fila pela 4ª vez essa semana e a professora não fez nada a respeito. Ou então estavam caçoando de mim no recreio. Ou então eu fui ao treino de esporte e disseram que eu era o pior do time. Começou com coisas assim. No segundo ano, houve um dia que ele voltou para casa dizendo que tinha sido estrangulado no corredor. No meio do ano eu o buscava na escola e vi em seu rosto que ele estava fazendo de tudo para não chorar, porque não queria que os meninos debochassem dele ainda mais. Mas assim que nos afastamos, cerca de meio quarteirão, as comportas se abriram. E ele estava tão triste. Eu me sentia sozinho.
Eu não estava fazendo o que os outros estavam fazendo. Eu era diferente. 1 em cada 4 meninos diz que sofre bullying na escola. Apenas 30% deles notificam a um adulto. Há uma hierarquia de dominação aos sujeitos durões que estão em cima e aos fracotes, as meninas que estão lá embaixo. Esta é a origem do sexismo e homofobia, Dr. Terry, psiquiatra. No sexismo é que as meninas não são tão fortes quanto os meninos. Como o homossexualismo, o homem gay se torna a versão mais estigmatizada da fraqueza e do que é feminino. O que acontece nas suas relações com outras crianças é que você escolhe alguém que parece fraco nesse sentido. Talvez você faça bullying com ele, talvez seja uma maneira mais sutil de humilhação. E você começa a odiar nele a coisa que você teme em si mesmo. Eu nasci em Salt Lake City. Depois do primeiro ano, mudamos para Massachusetts. Eu passei por muito bullying. Passei por muito deboche. Caçoavam de mim porque eu era o menor. O mais magro, o menos branco. E finalmente o menino que mais se suspeitava ser gay, que é verdade, se tornou verdade. Mas eu me lembro dos meninos maiores chegando e gritando, ei viado, ou por que não volta pra China? Eu sempre revidava, levava socos no estômago. Eu me lembro de voltar da escola com as mãos sangrando, de ser jogado no chão de concreto e arranhar as mãos. Era aterrorizante, eu sempre acabava chorando. Sentia muita vergonha de não poder me defender. Meu pai me dava conselhos sobre como revidar. Sabe, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Mas eles só me diziam a mesma coisa. Todo mundo me dizia para resolver. Depois de uma briga, eu aprendi a lavar o sangue nas mãos. E aprendi a não falar sobre isso. Eu me sentia tão deprimido que pensei em suicídio várias vezes. Eu não queria mais viver. Nunca soube porque era tão difícil falar sobre como eu me sentia. Até examinar tudo isso, obviamente é isso, porque eu fui descorajado através de força física, de expressar emoções. Boys directly make the link between having friendships and mental health, so they'd tell me if I didn't Se eu não have someone tivesse to alguém talk para falar to dos meus about my segredos secrets and about my e da minha personal vida life, I pessoal, would eu go ficaria crazy. I would maluco. go wacko. Às vezes, quando eu fico triste, eu conto as coisas para os meus amigos e eles tentam me ajudar. Das 11 aos 14 anos, meninos contam histórias intensas sobre outros meninos e como querem ser amigos deles e dividir segredos. Um menino descreveu ter dificuldades de fazer os pais compreendê-lo, e a pessoa que o salvava diariamente era o melhor amigo, que ele sentia que o amava incondicionalmente. Quando eles têm 15, 16, 17, a linguagem muda. Você ouve meninos falando das dificuldades nas amizades, sobre ser magoado e traído por outros meninos. Eles querem ter amizades íntimas, mas não sabem como achar essas amizades. No ensino fundamental, eu tinha 4 amigos íntimos, e fazíamos tudo juntos. Quando entrei para o ensino médio, tive dificuldades em encontrar pessoas para conversar, porque eu acho que preciso lidar com tudo sozinho. E não posso pedir ajuda. Eles realmente acreditavam nessa cultura que desvalorizava tudo que é feminino. Então é feminino se relacionar, se emocionar, essas coisas cruciais, ter empatia. Então meninos começam a desvalorizar a parte relacional de si mesmos, suas necessidades e desejos relacionais. Quando está tudo bem, homens são muito próximos entre si, são muito bons amigos e interagem muito. Mas quando as coisas ficam ruins, parece que você fica sozinho. Um dos meninos adolescentes descreveu assim: se você se abrir com as meninas, fazem isso. Se contar a alguém como se sente de verdade, então podem usar isso contra você a qualquer momento. Então a perda da intimidade nas amizades, que deixa os meninos muitas vezes sentindo-se muito solitários e isolados,
leva-os a entrar numa cultura de masculinidade, que faz essas equações bizarras, que a intimidade masculina tem que ser sexual. Começam a dizer coisas como, eu sou íntimo dele, sem viadagem. Ele é legal, sem viadagem. Há essa ilusão constante de que tudo vai ser visto como potencialmente gay. Eles entendem que se você for hétero, não tem nenhum desejo de intimidade masculina. Não fazemos isso com as mulheres, fazemos isso com os homens. Cada um se mostrando baseado em como os outros estão se mostrando e o que eles perdem é o que realmente querem, que é a intimidade. Beber e usar drogas são maneiras que meninos encontram para burlar essas regras, que dizem que eles têm sempre que ser fortes e contidos. Quando você fica bêbado, pode abraçar os amigos, pode dizer o quanto os ama. Pode fazer sexo com uma garota sem sentir medo, que todo mundo sente quando começa a fazer sexo, porque é íntimo e estranho, e deixa você incrivelmente exposto. Aos 12 anos, 34% dos meninos já começou a beber. O menino normal experimenta drogas aos 13. Não é só aceitável que adolescentes bebam, se droguem e façam sexo. É esperado, e às vezes você é mal visto se não estiver fazendo isso. Você se sente deslocado se for o único sóbrio. Até o amanhecer, galera. Pessoas bebendo, festas. Pessoas embriagadas. Um em cada 4 meninos bebe compulsivamente, consome 5 ou mais bebidas em sucessão. Os meninos bebem e se drogam. Mais frequentemente estão fazendo isso para curar a solidão. Quando estão sozinhos ou sentem muita dor psíquica e não têm palavras para se expressar através da linguagem, eles usam a bebida e as drogas para suprimir. Colégio Valley Walk. Oi, mãe. Oi. Minha mãe e meu pai se conheceram quando tinham 17 anos. E decidiram sair do México para ter um futuro melhor. Minha mãe disse, vá para a escola e tenha uma carreira, para você não ser como eu. ¿Quieres comer algo, Luz? Uma quesadilla ou... Meu marido e eu decidimos nos separar em 2007. E ele foi embora. E eu fiquei sozinha com 3 filhos. Ele não visitava muito. Dizia que era porque tinha coisa a fazer e estava muito ocupado. Meu pai, na verdade, era meio irresponsável. Ele gostava de se divertir muito e de sair com os amigos. Uma noite ele fez uma besteira e decidiu beber e dirigir. E ele foi parado pela polícia. E descobriram que ele não era cidadão americano. Então ele foi deportado para o México. E ele está lá desde que eu estava no 7º ano. Sinto muita falta do meu pai. E não tem nada que eu possa fazer a não ser visitá-lo no México. A partir de então, começaram os problemas com o Luiz. O Luiz era um bom menino, era muito doce, mas quando entrou no 7º ano, mudou completamente. Vi muitos caras diferentes. Havia muitas meninas bonitas, mas havia também membros de gangues e os skatistas, e os meninos que fumavam. Quando decidi entrar para uma gangue foi porque era bacana. E eu eventualmente entrei e escolhi uma cor. Eles me deram um apelido só para me associar. Eu matava a aula, reprovei 4 matérias, fugi de casa, me meti em todo tipo de confusão. E nem ligava. E perguntava, Luiz, você está bem? Sim. Mas havia vezes em que eu sentia que não estava bem. Então ele ficava bravo, gritava. Nunca era um bom momento para conversar com ele. Às vezes eu me sentia muito desesperada.
around my freshman year O primeiro is ano when I foi que me felt senti really muito depressed and deprimido alone. sozinho. I would just wake up in a Eu bad acordava de mau mood, humor e and às vezes ia sometimes I'd dormir cry myself chorando. to sleep. I didn't have no one to E talk não to. tinha ninguém com quem conversar. Like no one could Ninguém que really pudesse me ouvir e dizer: listen to me and tell me, you know, it's gonna be está okay, tudo bem, it's vai gonna dar be tudo alright. certo. Like I got you or Algo como estou do anything. seu lado. I really felt E eu like senti como everyone se gave todo up on mundo me, tivesse desistido de even my mim, mom. até minha mãe. There's been a time Houve where I momentos em almost que eu did quase cometi commit suicídio, suicide, but mas I não had to queria put more aumentar a pressure pressão sobre a on minha my família, family, my mom minha mãe e meu pai. and my dad. Basically, all I had Basicamente, eu só tinha marijuana. I maconha. was smoking it Eu every fumava day. todo dia. I would always be high. Estava sempre I chapado. was smoking, Quando eu and I wouldn't fumava, eu think não about pensava any nos meus troubles. problemas. I remember Eu July me lembro do 6th, dia 6 de we julho. went to the Cannabis Fomos ao Club. Cannabis We Club, got THC, compramos wax, cera e óleo de we THC, smoked a joint, fumamos um and then baseado. next thing I De know, I repente, saw um a policial cop piscando a flashing his sirene. lights. He wrote us a ticket, Ele he nos came back multou, to veio the até o car, carro and he searched e me me. revistou. He found it in my shoe. Ele encontrou no And meu he put sapato meu the gemou e cuffs on disse: me and você he tem o told direito de me, permanecer you have the calado. right to remain silent. You're gonna be taken to jail. Vai ser levado para a cadeia. Mi corazón se quebró. Partiu meu No coração. lo podía creer. Eu não conseguia No lo acreditar. podía creer. Y me dolió mucho Doeu muito cuando miré que se lo llevaron quando eu vi arrestado, que ele ia ser preso, que iba a estar en la juvenil. que ele ia ser levado ao Me reformatório. dolió mucho. Doeu muito. Reconhecemos cada vez mais que adolescentes têm maior chance de terem depressão e cometerem suicídio do que o psicólogo, mas imaginamos que vão ser meninas adolescentes por causa da nossa definição de depressão. Mais recolhida, mais quieta, não responsiva. O que os meninos tendem a fazer quando estão entrando em depressão é o oposto, na verdade. Meninos ficam propensos a explodir, a ficar agressivos, falando palavrões e gritando com as pessoas. Mas a maioria das pessoas vê como um desvio de conduta ou uma criança ruim. E o que acontece? Antes que surjam outros sintomas de depressão, que aparecem em meninos, adolescentes, tanto quanto em meninas, esse jovem pode se tornar um suicida sem que ninguém perceba. A cada dia, 3 ou mais meninos cometem suicídio. Para meninos, suicídio é a terceira causa de morte mais comum. Exatamente na idade em que começamos a ver a linguagem emocional desaparecer da narrativa dos meninos, a taxa de suicídio de meninos versus meninas nas estatísticas nacionais é exatamente a idade que a taxa de suicídio de meninos supera de meninas em 5 vezes. A maneira como meninos são criados faz com que escondam todos os sentimentos naturais, vulneráveis e empáticos atrás da máscara da masculinidade. E também, quando estão sentindo mais dor, não podem pedir ajuda, porque não serão considerados meninos de verdade. São forçados a isso. E sentem vergonha demais para sair disso. Menos de 50% dos homens meninos com problemas de saúde mental pós-cônjuge vivem atrás de uma máscara emocional que impede os meninos de expressarem seus sentimentos verdadeiros. Colégio Fremont. Outside of your prison, trying to find ways I could get in. Now I realize that I'm free, and I realize that I'm me. And I found out that I'm not alone, cause there's plenty people like me. That's right, there's plenty people like me. All love me despite me, and all unashamed and all unafraid to speak out for what we might see. I said there's plenty people like me, all outsiders like me. All unashamed and all unafraid to live out what they supposed to be outside. Este é meu colégio, eu me formei aqui. Eu nunca quis ser professor. Eu ia ser engenheiro e ganhar muito dinheiro. Mas eu me tornei professor porque percebi que a minha comunidade estava sofrendo com a falta de bons professores. E eu acho que um dos maiores desafios que vi, que eu passei por isso, sabe? Achante educador, e então quero que saibam que podem seguir em frente, que podem ter sucesso, fazer o que quiserem da vida. Mas vão precisar de muito esforço. Se andar 2 quarteirões, vai encontrar prostitutas. Há muita atividade de gangues na área. Eu considero uma zona de guerra, entende? Nossas crianças acordam todo dia e têm que preparar suas máscaras para andar até a escola. A máscara requer que eu não deixe as pessoas verem minhas vulnerabilidades. Quer dizer que tem que ser uma máscara muito dura. E quando eu chegar, a esperança é que eu possa tirar a máscara para focar no aprendizado e não em continuamente usar esta carapaça.
Muitos dos nossos alunos não sabem tirar a máscara. Então quero que vocês peguem uma dessas máscaras, peguem os que vamos fazer nesta máscara, vamos desenhar o que representa vocês, que coisas vocês vestem quando vêm para a escola todo dia, o que deixam as pessoas verem. Atrás, quero que escrevam o que não deixam as pessoas verem, o que está por trás da máscara. Tá? Está bem? Raiva. Raiva. Minha dor no coração. Eu quero que façam quero que perguntem sua máscara e que amassem. Eu quero que acerte alguém no círculo com a sua máscara. Não saiam do lugar. Não podem sair do lugar. Abram. Certo. Quem quer revelar o que está na máscara que abriram? Leia em voz alta, só à frente. Engraçado, carinhoso e feliz. E o que está atrás da máscara? Tristeza e medo. Brincalhão, bondade, felicidade, bobeira. Sorriso e diversão. E atrás? Raiva. Na frente diz entretenimento porque é isso que mostra. Aparência, atrás diz dor. Energia, frustração, felicidade, amigável. Coração, sorriso, extrovertido. E atrás diz tristeza, assustado, lágrimas. Sentindo falta do meu pai, tentando cuidar dos meus irmãos. E dor. Por que acham que escondemos a nossa dor? As pessoas não querem que todo mundo saiba de tudo. Tem que fazer cara de paisagem, não pode revelar tudo. É muito difícil andar com essa cara o tempo todo. Não é só uma atividade imaginária. São coisas reais que passamos como jovens e que escondemos porque não nos sentimos seguros. Quase 90% de vocês escreveu dor e raiva atrás do papel. Não é coincidência. É real. E somos só 8 aqui. Há centenas de jovens por aí tendo a mesma experiência, mas eles não têm com quem conversar a respeito. Estão reprimindo a tristeza, estão reprimindo a dor, estão reprimindo a raiva, porque não tem ninguém para perguntar o que é com você, cara. O que está acontecendo? O que há? Como posso te apoiar? Quero que cada um de vocês possa dizer o que precisa dizer, porque se vamos conseguir chegar ao fundo da nossa dor, jovens, se vamos chegar ao fundo da raiva que estamos escondendo, para não acabarmos sendo mais um homem atrás das grades, porque explodimos com a pessoa errada, pelo motivo errado, temos que ter um lugar seguro para lidar com isso. Isso é fraternidade. Para muitos dos nossos meninos que estão tentando esconder o que significa ser homem, e muitos deles sem um homem para guiá-los, eles começam a definir sua própria ideia do que significa ser homem. Nossos meninos querem ajuda, querem alguém que guie, ensine e lidere. Por que será que ser menino nos Estados Unidos representa um risco maior? Dr. Pedro Nogueira, psicólogo. Comparado às meninas, meninos têm mais chance de largar ou ser expulsos da escola. Vemos claramente que meninos que vêm de famílias de baixa renda, e quando digo meninos, quero dizer meninos brancos também, têm menos chance de fazer faculdade e mais de largar a escola. Comparados às meninas, meninos têm 2 vezes mais chance de precisar de reforço escolar, 3 vezes mais chance de serem diagnosticados com TDAH, 2 vezes mais chance de serem suspensos e 4 vezes mais chance de serem expulsos. Na maioria das escolas, usamos humilhação como uma maneira de punir as crianças. Escrever o nome no quadro, mandá-los para o fundo da sala. Raramente paramos e perguntamos o que está causando este comportamento.
Por que essa criança está descontrolada? Negar tempo de ensino a essas crianças tem o efeito de afastá-los da escola. Kevin, grande otimista, expulsa uma criança da escola sabendo que quem não sabe ler até o quarto ano vai parar no sistema prisional. Bem, você expulsou 2 vezes no terceiro ano. Porque ele fez isso com o professor. Ninguém na vida dessa criança o abraçou. Entre numa turma de pré-escola. São meninos, é só olhar para fazer isso, faça uma pergunta, eles não se calam, vão pular, balançar as mãos. Dr. Josh Marshall, entre na mesma turma quando estiverem no 6º ano. Faça uma pergunta, o que vocês acham? Não sei. O que seja, tudo bem, quer dizer. Nesses 5 anos, a chama piloto da vida acadêmica começa a se apagar, porque eles decidiram que a escola não é lugar para eles. A melhor maneira de prever o sucesso de um aluno é pelas expectativas do corpo docente. O sistema escolar não acreditou nas crianças. Aliás, como eram crianças negras e pardas, não acharam que podiam ser. Todo mundo tem potencial, se recebe o apoio correto e o estímulo apropriado. Sempre disseram no ensino fundamental, você é muito inteligente, mas quando fiquei mais velho, ser inteligente não era legal. Tirar boas notas não significava nada, não valia de nada no recreio, então eu tive que descobrir como ia me integrar. Então eu passava raspando, era legal dizer, eu não me importo. Pode tirar meus pontos, liga pra minha mãe. Eu caí direitinho nessa armadilha. Só no último ano do ensino fundamental que eu me endireitei. Foi o meu professor que me salvou. E ela viu o suficiente em mim. Eu sei que você tem problemas, eu sei que o seu pai morreu antes de você nascer, mas isso é só uma desculpa. Você é esperto demais para fingir que não é. Ela disse, nem sempre escolhemos o que acontece conosco, mas temos a responsabilidade de aproveitar o máximo o que temos. Eu fiquei com raiva dela, fiquei com raiva da professora. Pensei, nunca mais falo com ela, ela não pode falar assim comigo. Mas eu escutei e não esqueci, e mudei no dia seguinte. E as minhas notas mudaram ao mesmo tempo. Era a ideia de que minha mãe ia me criar do melhor jeito possível. Seriam necessárias outras vozes para ajudar a encontrar meu caminho. Quando eu conheci o treinador livre, eu estava realmente procurando um homem em quem me espelhar. Acho que o tipo de amor e admiração que se sente por um pai eu sentia pelo meu técnico de primeiro. Acho que era por causa desse anseio que eu tinha de descobrir o que significa ser homem. Ele era um homem de família. Ele amava e adorava demais a filha. Eu vi esse homem que era confiável, seguro, não era abusivo. Meu técnico apareceu e mostrou que existem homens bons. Coaches in this country have so much power, such a position in the lives of young people that they do attain this father-like status. And I think you've got all these young boys trying to seek the approval of that coach. I'll never forget you showing up in Catholic school just right away, just hearing out, on the field, you have your faggots. And you're just like, whoa. I heard it and I thought about it. And then, 1 second later, I adopted it. Coaches can do an awful lot of good and an awful lot of bad. I was talking to a 12-year-old football player, and I asked him the question, what if your coach told you you were playing like a girl in front of the rest of the players? The boy told me it would destroy him. If it would destroy him to be told he's playing like a girl, what are we teaching this boy about girls? And actually, when I say play like a girl, I'm using real soft language. We have much more aggressive, demeaning, demonstrous, dehumanizing ways of making that point and making it stick. Para com essa baboseira. Não chora. Aprende a apanhar como homem. Sua bicha maldita, você é um maldito viado. Sports that's gotten way confused in terms of power, dominance, control, lack of moral clarity. Disturbing new details about what happened inside the locker room at Sayreville High School. They held 4 fellow teammates against their will and improperly touched them in a sexual manner. Xingamentos raciais e coisas homofóbicas são apenas uma parte da atmosfera do vestiário do Miami Dolphins. O NFL revela mais agressores e vítimas no caso. A semana começou com jogadores, terminou com jogadores agredindo crianças.
A liga de futebol está em estado grave. And a win at all costs culture is strictly about the win at the expense of character development. Cenas de violência nos esportes. Briga por chuteiro leva jogador de gato ao hospital. Prender. Preparar, vai. 1, 2, 3, vai. Muito bem, bom trabalho. Bola direita. Acho que o grande mito dos Estados Unidos hoje é que esporte constrói caráter. Bom, o esporte não constrói caráter, a não ser que o técnico intencionalmente ensine um molde de caráter. Quando eu comecei a treinar, eu não queria ser um técnico transnacional, usando as crianças para minha própria identidade. Então comecei com uma filosofia bem simples. Se você vai ser um técnico transformador, tem que saber o que está transformando. Eu treinava para ajudar os meninos a se tornarem homens com empatia e integridade, que seriam responsáveis e mudariam o mundo para melhor. É isso que o esporte deveria ser. E temos muito trabalho a fazer neste país. Muitos dos nossos exemplos de masculinidade americana, seja nos esportes, nas forças armadas, na polícia, na indústria do entretenimento, os homens que outros homens admiram, muito do que eles ensinam é dominação, agressão. São figuras hipermasculinas que tentamos emular. Figuras masculinas do entretenimento. Filmes e séries. The average boy spends 40 hours a week o menino normal passa 40 horas por semana assistindo televisão, esportes, filmes. 15 horas por semana jogando videogames. E a novidade agora são 2 horas vendo pornografia entre as outras coisas. The predominant male archetypes that we see in film and television and other forms of popular culture are the strong, silent guy who is always in control and is not emotional. And then we have the superhero character, the hero character, engaging in high levels of violence in order to maintain that control, in order to achieve whatever goal he has in front of him. We also have the archetype of the thug, and this is predominantly men of color who are pigeonholed into much more violent roles. And then we have the man-child, or the mook, which is the male who's in perpetual adolescence. His body doesn't typically have a lot of muscle, but he tends to project masculinity in other ways, through the degradation of women, engaging in high-risk activities. All they want to do is get laid. And of course, at the end, nobody gets anything because they get drunk, they take drugs, and there have been a whole rash of these movies recently that are funny. And so you're laughing at what you could become. What the fuck? Que porra é essa? Of course we know that media images have an effect on people's behavior. If there was no effect, the advertising industry would collapse. Because the advertising industry is based on the idea that media images will have an effect on people's behavior. The same kind of hypermasculinity that we see in Hollywood movies or on television. They're the same kind of hyperviolence that we see in rap music and hip-hop culture. The stereotype of being violent and dangerous, selling drugs, oversex, all about money, power, and respect. A lot of rappers are imitating what they see as successful masculinity. Cenas de jogos violentos. Videogames violentos reforçam o estereótipo de que um homem deve ser
personagem de jogo típico teria sido um macho branco, especificamente de cabelo castanho com a barba por fazer. Quando aparece uma emoção de um personagem masculino, quase sempre é raiva. Qualquer tipo de tristeza é muito atenuada e nunca discutida ou resolvida. As crianças passam a admirar esse personagem, e que eles acabam idolatrando é alguém que não sabe se expressar emocionalmente e não consegue ser honesto ou se abrir com ninguém próximo. Quando você joga videogames e vê sempre a mesma situação, perde impacto para você, porque você se habitua ao que é repetitivo. As empresas de videogames sabem disso, estão criando uma variedade infinita, uma nova categoria, um novo desafio, sempre subindo de nível, estão criando um vício de excitação. Os cérebros dos meninos estão sendo digitalmente adaptados a essa tecnologia, em que coisas acontecem assim, em microsegundos. 31% dos homens se sentem viciados em videogames. Os mais viciantes são os mais violentos. Sua função é destruir o inimigo, dominar. Se você não tem conexões sociais, não tem muitos amigos, ou sua vida familiar é horrível, bote vídeo pro game, não precisa se preocupar porque estão salvando a galáxia. Mister Educador, se seu filho encara uma tela 4 horas por dia e atira e mata de forma repetitiva, centenas de pessoas, há boa chance dessa criança ser afetada por isso. 99% dos meninos jogam videogame. 90% dos jogos apropriados para crianças acima de 10 anos contêm violência. 50% dos pais não conferem classificações. Há um motivo pelo qual o exército dos Estados Unidos treina soldados com videogames. É porque os ajuda a se habituarem a certas experiências. Coloquem seu filho de 10, 11 ou 12 anos nesse contexto, mas eles não vão ao Iraque ou ao Afeganistão. E se por acaso eles morarem num bairro mais perigoso, ou onde são expostos à violência com mais frequência, do que seriam numa área mais nobre da cidade, então isso pode ser um problema. Eu conto isso aos meus filhos, entra lixo, sai lixo. Acordar de manhã é sexta-feira, eles vão a uma festa à noite, estão muito animados, deviam estar na escola, mas menos se atrasaram. A primeira coisa que fazem é ligar o rádio ou o CD player. E a música é Mate o filho da 2 vezes. Agora quando eles jogam videogames é Mate o filho da. Depois, eles bebem ou usam algum tipo de droga antes da festa. E eu digo, vão ter 50 caras na festa, todos escutaram a mesma música que vocês escutaram, jogaram os mesmos jogos que vocês jogaram, tomaram as mesmas drogas que vocês tomaram, têm o mesmo armamento que vocês têm. Então assim que eu entrar na festa e acidentalmente pisar no seu pé, na mesma hora que o DJ colocar para tocar, mate o filho da... O que vai acontecer nessa festa? Alguém vai morrer. The Surgeon General put Violência na together a juventude. task force to study. Violência na juventude, o relatório do Ministério da Saúde. O governo criou uma força-tarefa para estudar isso. 3 grandes descobertas, que já foram repetidas diversas vezes desde então. Que a exposição a mídias violentas pode deixar meninos menos sensíveis à dor e ao sofrimento de outros. Pode deixá-los mais temerosos em relação ao mundo e pode levá-los a ter comportamentos mais agressivos em relação a outros e a si mesmo. Não são as únicas causas de violência em jovens e homens adultos, mas são indicadores bem fortes. Aos 18 anos, uma pessoa já viu em média 200 mil atos de violência, incluindo 40 mil assassinatos. A infância é uma sequência de segredos revelados. Hoje em dia, não há mais sequência de segredos revelados. Crianças são expostas à pornografia aos 5 anos, porque estão no meio de um videogame e algo aparece, ou clicam no website errado. Fotos de mulheres nuas, louras. Eu comecei a ver cada vez mais, comecei a ver em outros lugares, como na música, fotos, revistas. 34% dos jovens na internet são expostos à pornografia indesejada. 93% dos meninos são expostos à pornografia na internet. Meu grupo de amigos é tabu falar disso. É algo assim. Certo, todo mundo sabe que eu assisto, mas não vamos falar sobre isso. Porque é desconfortável demais. Garota, seu homem é muito mais nojento do que você pensa. Ele assiste pornôs desde os 12 anos de idade. 68% dos homens jovens usam pornografia semanalmente.
E 21% dos homens jovens usam pornografia diariamente. Porque a educação sexual só fala em abstinência, porque nossa cultura tem uma vergonha inacreditável da sexualidade. Pornografia é educação sexual para a maioria das pessoas. Apenas 22 estados requerem que escolas públicas ensinem educação sexual. Ao toque de um botão, qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo, pode ter uma coleção de experiências sexuais. Experiências sexuais visuais. Seu cérebro está sendo afetado. Receptores de dopamina estão sendo hiperativados. E você fica viciado no estímulo visual. O problema é o excesso e a isolação social. O Jimmy sozinho no seu quarto fazendo isso, ele está se isolando dos amigos e da família. E não sabe como se relacionar com meninas e mulheres. Se você é um adolescente que não tem experiência sexual, isso passa a ser normal. Tem uma ideia de que isto é o certo a se fazer. Que isto é que as mulheres querem. E é assim que os homens devem agir. Nada disso é verdade. A maneira que homens foram treinados a pensar, Dr. Jackson, educador, objetificar e comprar os corpos das mulheres, seja diretamente pela prostituição ou indiretamente pela pornografia. E por algum motivo isso não tem nenhuma relação com o que pensa de si mesmos, como seres sexuais e sexualidade. Para mim é ingênuo pensar que não há conexão. Parecia que ela estava sendo atacada, e não fazia sentido para mim. Isso é uma coisa real, que acontece de verdade. 83% dos meninos já viram sexo grupal online. 39% dos meninos já viram sadomasoquismo online. 18% dos meninos já viram estupro online. Acho que temos que admitir para os nossos filhos que nossa cultura manda sinais confusos para todos os lados. Os meninos podem estar buscando pornografia porque têm impulsos sexuais, mas o que eles depreendem não é só o sexo, há níveis incríveis de brutalidade e sexismo casuais associados ao lado sexual. E esses meninos têm que formar relações sexuais saudáveis com meninas e mulheres. A exposição à pornografia aumenta a agressão sexual em 22%. E aumenta a aceitação de mitos e de estupro. Mulheres querem ser violentadas em 31%. Temos uma cultura do estupro. Isso significa que estupradores esporádicos não estão saindo de bueiros. São produzidos pela nossa cultura. Duas estrelas do time de futebol intercolegial foram condenadas por estuprar um adolescente em West Virginia. Calouro da Universidade de Stanford, membro da equipe de natação, foi acusado de estuprar uma mulher bêbada e inconsciente. Os ciclistas assistiram ao estupro. Eles o perseguiram e chamaram a polícia. Ex-atletas de Vanderbilt foram condenados por estupro de uma colega inconsciente nos dormitórios de campus e por fazer vídeos com seus celulares. Como homem jovem, você aprende que um homem deve sempre estar à caça. Um homem deve sempre ser agressivo. Eles dizem coisas como: quem é essa? Queria pegar. Quero comer. Queria fazer um estrago nela. Se pensar na linguagem, estrago, violência. Comer, violência. Pegar, objeto. Esse objeto. Estamos ensinando, consciente e subconscientemente, de propósito ou sem querer, a não ver a humanidade das mulheres. A cada 9 segundos, uma mulher é espancada ou atacada. Vivemos em um mundo, aqui no nosso país, Estados Unidos, em que a violência dos homens contra mulheres atingiu proporção de epidemia. No primeiro ano do ensino médio, eu fui a uma festa com uma mulher. Eu estava parado ao lado de um cara, e ele estava andando, se afastando depois de falar comigo. E ela estava usando calças bem justas. E ele disse: agora eu entendo que esse estupro alguém. A maneira que eu vejo homens falando, muitas vezes envolve fazer coisas às mulheres que não parecem particularmente consentidas. Quando estava na faculdade, tinha uma pressão para aderir à cultura da pegação. O álcool era uma ferramenta para eu poder ser agressivo e predatório, para encontrar mulheres com quem fazer sexo, para eu poder voltar a impressionar os outros homens. Particularmente quando só havia homens, você sempre tenta superar o outro. Falando sobre a bunda ou os peitos de uma mulher, há uma noção implícita de que
As mulheres existem para fazer sexo conosco. Elas existem para nós. Eu acho que não pensamos nas consequências disso. 35% dos homens universitários pensam na possibilidade de estuprar, se soubessem que não seriam pegos. 1 em cada 5 mulheres universitárias é vítima de violência sexual ou de sua tentativa. Eu chamo o que fazemos com nossos meninos e homens de a grande armação. Criamos meninos para se tornarem homens, cuja identidade se baseia na rejeição ao feminino. E ficamos surpresos quando eles não veem as mulheres como seres humanos completos. Então é uma armadilha. Os meninos crescem e viram homens que desrespeitam as mulheres no nível mais básico. E depois nos perguntamos por que temos a cultura que temos. Basicamente, o que temos no campo universitário são homens jovens desesperados para provar sua masculinidade. Então há rapazes de 18 anos querendo se provar para os 19 anos. É uma receita para um desastre. A pegação, os rituais, os trotes. E o que eles ganham em troca? 2 coisas. Essas são as ligações que são mais importantes, que vão durar a vida toda. E também a sensação de que as meninas não podem fazer isso. Então você ganha solidariedade horizontal com seus irmãos. E hierarquia. Homens são superiores às mulheres. A regra mais importante do código do homem é que você nunca entrega o irmão, nunca pode trair a fraternidade. Isso dá a ideia de que quando acontece algo errado, há um código de silêncio. O que acontece é que suas mentes e seus corações entram em conflito. Porque seus corações podem dizer, isso é errado. Eu sei que é errado. Minha bússola moral me diz que é errado. Eu devia fazer algo a respeito. Um homem deveria agir. Mas por outro lado, são meus irmãos. Não posso traí-los. Se fizer isso, vou me excluir. É esse medo que muitos homens têm, que os impede de agir com ética. Uma menina foi atacada repetidamente por 2 horas e pelo menos 20 pessoas ou participaram ou assistiram. Muitos não tentaram ajudar, mas quase todos pegaram seus celulares e tiraram fotos ou postaram no Twitter. 3 altos oficiais da Penn State devem ser julgados por acusação de terem acobertado anos de abuso de Sandusky. Outro homem adulto se demitiu sob acusações de que ele sabia que havia um problema e não fez nada. Intencionalmente ou por negligência, o Baltimore Ravens, a liga de futebol, e o comissário Roger Goodell acobertaram o brutal ataque de Ray Rice à sua então noiva em fevereiro. A gravidade do ataque de Rice ficou evidente quase imediatamente. A NFL tinha provas que o departamento de polícia estava e a liga continuou sem responder. A força na cultura da camaradagem masculina muito forte. Mesmo os homens que sabem, não dizem nada e não fazem nada porque calculam que se disserem ou fizerem alguma coisa, vão perder status dentro dessa cultura. É uma escolha. E muitas vezes a escolha é baseada no nosso privilégio. Então, embora nós, enquanto bons homens, não perpetuamos a violência, somos parte de uma socialização coletiva, um chão fértil que é necessário para a violência existir. Passei 10 anos trabalhando nas cadeias de São Francisco. É um programa que inclui um projeto de desconstruir e reconstruir o Dr. James Piscator, que chamamos de crença no papel masculino, ao qual acredito quase todos os homens da sociedade são expostos. Homens são definidos como superiores e mulheres como inferiores. E para ser um homem de verdade, você tem que dominar outros homens. Em outras palavras, é uma receita para a violência. Programa de prisão perpétua de San Quentin. Minha mãe me teve 4 dias antes de fazer 17 anos. Então ela era muito jovem e projetou muitos traumas em mim. Minha mãe ficou com muita raiva de mim um dia. Eu lembro dela me chutando pelo corredor, me enforcando e me batendo. É a pior parte, não era a parte física, porque isso era normal para mim na época. Foi que depois ela tirou uma foto Polaroid minha, chorando. Eu não me lembro das palavras exatas, mas eu lembro dela me humilhando. E não consegui entender o que havia de tão errado comigo, que especialmente naquela idade me fazia merecer isso.
Mais da metade dos meninos sofre abuso físico. Eu fui molestado pelo pai de um dos meus melhores amigos. Um dos meus irmãos, ele me levou pro quarto dele, fechou a porta. E eu me lembro de pensar, por que ele fechou a porta? Ele me pediu para tirar as calças e eu me lembro de tirar as calças depois da cueca. E ele só me olhou por um tempo. Depois me tocou. Um em cada 6 meninos é abusado sexualmente. Eventualmente contei a minha mãe e ela não acreditou. Foi pior ainda. Eu sentia culpa. Como se eu devesse ter feito algo. Eu sabia que era suicida. Eu me cortava. Uma vez fui parar no hospital por tomar um vidro inteiro de remédios da minha tia. Eu não achava que a minha vida tinha valor, então quem ia se importar se eu estivesse aqui? A melhor maneira que eu consegui entender a minha capacidade de matar um ser humano é que eu não valorizava a minha vida na época. Então eu não podia valorizar a vida de um ser humano. Uma criança sabe que não é amada quando é espancada, ou é simplesmente negligenciada, ignorada, abandonada. Os homens com quem trabalhei nas prisões sofreram todos estes tipos de abuso na infância, a um grau de que eu nunca vi em nenhum outro cenário. Dizer que eles foram dominados pela vergonha é dizer que eles não tinham orgulho ou amor próprio. Crianças abusadas e negligenciadas têm 9 vezes mais chance de se envolverem em crimes. Seja violência, homicídio ou suicida, as pessoas se voltam para comportamentos desesperados, somente quando estão se sentindo dominados pela vergonha e humilhação. Eu cresci com 3 irmãos e um pai que bebia muito. Eu provavelmente sofria mais bullying do que meu pai. Ele usava intimidação e medo para nos controlar. Eu sempre tinha medo quando minha mãe dizia: "Você vai ser só, vou contar para o seu pai, sabia que ia apanhar." Isso queria dizer que ele ia me bater com o que estivesse mais à mão. Fosse um fio de ventilador que ele arrancou da parede ou cinto. Eu era tímido, era calado, estava sempre pensando e me sentia muito sozinho. O único mundo em que eu sentia que me encaixava um pouco era o mundo das drogas quando eu descobri. Eu tinha 12 anos e comecei a fumar maconha. Primeiro por pressão social, mas logo porque eu não precisava me sentir como eu me sentia sempre. Então passei a usar drogas mais pesadas. Meu mundo mudou quando peguei uma arma. Fiquei muito mais violento, as pessoas ao meu redor começaram a morrer. O cara que eu matei, nós tínhamos um conflito. Eu tinha sido aceito no mundo das drogas. Quando ele não me pagou, eu pensei: meus camaradas sabem, se eu não fizer nada com esse cara, vão pegar tudo que é meu e vão me fazer de otário. Essa era a história que eu criei na minha cabeça. E eu senti todo medo, ansiedade e tudo mais que estava preso dentro de mim explodindo. E eu atirei nele 6 vezes. E fugi. Acho que foi a primeira vez que eu senti que tinha poder. Por tanto tempo eu me senti impotente na vida. Aquele foi o momento em que finalmente me defendi. Mas paguei um preço muito alto. A cada hora, mais de 3 pessoas são mortas por armas. São mais de 30 mil vidas por ano. 90% dos responsáveis por homicídios são homens. Quase que 50% têm menos de 25 anos. Se você ouve desde o primeiro dia, não deixe ninguém te desrespeitar, e é assim que um homem lida com as coisas, respeito está ligado à violência.
Meninos são treinados a externar a dor. Quando algo ruim acontece conosco, temos que fazer algo ruim a outra pessoa. Vingar a humilhação que sofremos, a vergonha que sentimos. Para mim, isso é uma parte tão básica e igualmente importante do que está acontecendo com a pandemia de violência na nossa sociedade. Homicídios em massa, 4 ou mais vítimas ocorrem em média a cada 2 semanas nos Estados Unidos. 94% de homicídios em massa são cometidos por homens. O assassino em massa mais jovem tinha 11 anos. O índice de assassinatos em massa triplicou desde 2011. E houve quase um tiroteio em escola por semana desde Sandy Hook. Muitas meninas vivem em culturas onde há acesso fácil a armas. Por que garotas e mulheres não fazem tiroteios? O debate nacional quase nunca menciona o gênero como fator, quando na verdade é o fator mais importante. Mas não é falado, então parte do nosso desafio é deixar visível o que se tornou invisível. Eu fui forçado a aguentar uma existência de solidão, rejeição e desejos não realizados. Amanhã será o dia em que me vingarei da humanidade. De todos vocês. Vídeo postado no YouTube. Antes de matar 6 pessoas e ferir outras 13. One of the things that has provoked so much anger in American society today is this notion of the grieved entitlement. That men feel entitled to positions of power and all that, but they don't feel like they're in them as much anymore. That's the injury. Not that I was in power, but that I was entitled to be. The boys that have committed these crimes, the men who commit crimes of violence every day in the streets of the United States and in the homes of the United States are our sons. They are saying something about us as a culture, but we ignore them at our peril. And I think the first reaction of so many people who are threatened by introspection, by self-awareness and self-criticality is to push them aside as if they're somehow others, they're somehow aberrational. And again, this idea of mental illness is one way to push them aside. That's why we don't have to think about our culture. We don't have to think what we're teaching our sons. We don't have to think about the role of the media culture and helping to shape certain norms around masculinity. We don't have to think about the mixed messages we're sending to boys and men about violence, which we send all the time. Cultures define manhood in different ways. And there are healthy ways to define manhood, there are unhealthy ways. So the question is, can we do better than we're doing in our society? And the answer is, yes, we can do better. My sophomore year in college, I was in my first real long-term committed relationship, and had learned that she had been raped. And I found out later that my mom had been raped when she was younger. It was painful for me to think about that happening to someone that I really cared about, and that it happened to all sorts of people. It gave me the opportunity to start thinking about masculinity in a critical way. Trying to become more of a full human being and less constrained by who I thought I had to be. I stopped playing sports in terms of collegiate competition, and I went back to doing theater. But one of the characters that I played was a transgender character. I remember when my parents came to the show, and my dad was really uncomfortable. He was not comfortable with his son, who was more of a prototypical man's man, changing into this very unman's man-like person. Even in the context of theater, it wasn't really me. And sort of began a point of friction, I think, between my father and I. His response was, why wouldn't you want to be what you really are? The very last time that I spoke to my father, I was a senior in high school. I told him that I hated him and I never wanted to talk to him again. In kind of the heat of that moment, I decided that I should write down everything that I was mad at him for since my first memory of him beating my mom. And so I sat down and I wrote a letter, and I had intended to send it to him in the mail. I was taking an AP English class, and the teacher resembled my wrestling coach in a lot of his characteristics. I came into his classroom and I said, something inside me needs to have you read this before I can send it, and I don't know why. And he got, I think, 3/4 of the first page, and he
começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E ele disse, eu te entendo tão melhor agora. É por isso que você se esforça tanto no que faz, porque precisa ser melhor, precisa ser perfeito, e se estressa com cada detalhe. Ele me olhou e disse, você é bom bastante. E aparentemente era só isso que eu precisava ouvir. De outro homem. Cerca de 4 ou 5 anos atrás, o Jackson disse, se fizermos uma caixa, botarmos bilhetes um pro outro toda semana. Se estou bravo, boto um bilhete, se estou feliz, outro bilhete. É assim que vamos comunicar nossos sentimentos da semana. Então Jackson achou uma caixa de sapato, cortou um buraco na tampa e chamou de caixa do correio. E abrimos uma vez por semana nos domingos do papai. Eu escrevi este pro papai. Querido papai, eu adoro como nós brincamos juntos todo domingo. É muito legal brincar com você, pai, amor, Jackson. Isto. E meu pai nunca me disse que me amava em 30 e tantos anos de vida. Eu digo ao meu filho que o amo todo dia. Uma mágoa paterna é um defeito ou ferimento psicológico ou emocional contínuo que poderia ser curado em um relacionamento saudável. Então a mágoa paterna é provavelmente um dos problemas mais sérios do país. Meninos magoados se tornam homens magoados se não houver algum tipo de intervenção. E no meu processo de cura, eu levei a mim mesmo como adulto e como menino de 5 anos. E descemos a escada do porão da minha mãe. E lá confrontei meu pai. Meninos de 5 anos deviam ser amados, deviam ser postos na cama à noite. E o incrível é que funcionou, porque pela primeira vez eu senti empatia pelo meu pai. Comecei a pensar em quem tinha feito algo para deixá-lo tão furioso como ele era. Acho que a jornada de todo homem é a busca de como reconectar o coração à cabeça, como ver o seu eu autêntico. Hoje é um dia da auto-reflexão, é sobre a sua história, a sua narrativa, Carl Sargent, educador. E é por isso que é tão importante refletir e compartilhar. Quando eu saí do ensino fundamental, eu sabia que precisava mudar. Então parei de fumar e decidi ficar sóbrio. E ver o que podia fazer para mudar minha vida. No primeiro dia de aula, eu vim aqui e estava muito animado. E esses últimos 2 meses foram incríveis. Eu posso dividir tudo com esses caras, tudo. E eles são absolutamente mais que família para mim. Eu os amo demais. Transformei 4 reprovações em 4 notas máximas. Estava muito orgulhoso de mim mesmo, mas acima de tudo deixei minha mãe orgulhosa. Quando vejo essas crianças, não vejo gangsters, vejo meus irmãos. O que estamos tentando fazer é nos conectar com eles, criar um espaço onde eles podem se reumanizar, porque eles foram tão desumanizados, aqui nos sentimos seguros, podemos falar com qualquer um aqui. É praticamente outra família. Another family, pretty much. Então as lições que estamos aprendendo desde o começo são que ser mulher ou feminino, ou qualquer outra coisa que não está na categoria homem, dentro desses limites, é ruim. Então o que eu vou fazer é apagar os rótulos de homem, e não másculo. Quando tiramos as barreiras que a sociedade nos coloca, nossos pais, colegas, professores, a mídia, quem quer que seja, quando tiramos isso, podemos ser quem escolhemos ser. E descobrimos que somos algumas das pessoas que nos ensinaram que não eram másculos. Eu queria dizer uma coisa para encerrar. Sabe, antes, quando eu estava preso na categoria do homem, eu me sentia incompleto. Eu sentia que eu nunca era a pessoa que eu devia ser. Ou a pessoa que a minha família achava que eu era. Depois que me libertei, através desse processo, eu me sinto enorme, sinto que sou digno.
que mereço ser amado, uma sensação de pertencimento com os colegas que eu construí e me comprometi aqui dentro. E me sinto completo. Todos merecem ser completos. E cada um de nós pode fazer a sua parte ao expandir o que significa ser homem para nós mesmos e os meninos da nossa vida. Muitos de nós seguem as tradições, porque as coisas sempre foram assim. Precisamos que os homens usem os corações e esqueçam as cabeças. Há liberdade fora das definições rígidas de masculinidade. Precisamos redefinir a força do homem não como um poder sobre os outros, mas como uma busca por justiça. E justiça significa igualdade e equidade. E lutar contra a pobreza e contra a desigualdade e a violência. Isso é força. E precisamos de mais homens que tenham coragem de levantar a voz, mesmo que signifique correr o risco de se embrenhar e dizer coisas que vão deixar os homens desconfortáveis, porque é sobre liderança. Estamos pedindo aos homens que usem o privilégio para desenvolver uma voz, para gritar e para ser parte da solução. Não é de forma alguma para ensinar coisas novas aos meninos. Não é para transformar meninos em meninas ou em algo que eles não sejam. É para ajudá-los a seguir ou retornar ao que eles já conhecem. Empatia e se importar com outras pessoas. E se identificar com outras pessoas. Não são traços ou comportamentos femininos. São comportamentos humanos. E damos aos nossos filhos a tentativa de derrubar o sistema de repressão emocional que levam tantos homens a viver vidas de desespero silencioso, de depressão, álcool, abuso, drogas e todas as formas que o homem se automedicam. Então, se dermos aos meninos permissão para sentir dor, permissão para chorar, para desenvolver suas emoções, você acabaria com a questão de não saber o que fazer com a própria dor. Para as mães, se o seu instinto diz que é melhor ficar próximo ao seu filho, não seja dissuadido. No estudo que vimos, meninos que são próximos das mães de maneira saudável são menos propensos à violência, têm mais chances de terem sucesso na vida e viver 5 anos a mais. Qualquer coisa que o pai faz com o filho é másculo. Se você gosta de cozinhar, cozinhe com seu filho. Se gosta de pescar, pesque com seu filho. Mas faça alguma coisa com seu filho, porque todo menino compara sua masculinidade no nível mais profundo com seu pai. Temos muitas crianças que não têm figuras paternas em casa, que têm famílias desfeitas. Essas crianças precisam de mentores que sejam parte regular de suas vidas, que estejam de olho neles, que passem tempo de qualidade com eles, que ofereçam um tipo de apoio moral e orientação que eles precisam para crescer. Treinadores têm uma plataforma de poder sem igual. São vistos na maioria das comunidades e escolas como a epítome do que significa ser homem, para que quem tiver o coração de um treinador, se conectando aos corações de meninos, entenda que eu não sou só um técnico, também preciso ser um mentor. E é aí que você vai ver mudanças enormes na sociedade. A mídia e a tecnologia têm um impacto enorme na saúde emocional e social dos meninos. Então precisamos fomentar uma boa mídia, uma boa tecnologia. Precisamos limitar os efeitos negativos das coisas ruins. Precisamos desafiar os homens e meninos a demonstrarem as melhores partes do seu caráter, a serem as melhores versões de si mesmos, como homens e seres humanos. Acho que é um desafio positivo, e muitos homens podem vencer o desafio, aceitem o desafio. Todos deviam ajudar os meninos a serem sempre, mas para que não precisem usar máscaras. Exerça sua influência. Todos temos um papel em criar uma cultura mais saudável. Para mais informações, apoio e inspiração, junte-se ao The Representation Project. Créditos finais. Sometimes